aos três, achei muito bacana e instrutivo. O seu artigo eu já tinha lido. Então, sobre ele, começando pelo fim, uma coisa especial, eu acho, especialmente importante que você ressaltou foi a influência do rádio no processo migratório, na formação de uma identidade nacional. Eu já tinha estudado alguma coisa sobre isso. Isso me fez repensar essa questão, porque, de fato, você tinha o acesso aos analfabetos, e mais, você vendia a vida urbana para o interior, né? E essa é uma coisa que é sempre importante da gente lembrar, porque é um caso específico de uma influência decisiva de um meio de comunicação num processo muito mais amplo que a comunicação, como foi a urbanização brasileira. Então, só reforçar esse ponto que eu acho muito bacana. E quanto ao seu trabalho, eu fiquei encantado, basicamente, com algumas coisas. Não tem perguntas, não. Só fiquei curioso que na Praça 15 eu passo lá direto e não vi aquilo. Desde quando que está lá? Eu acho que a escala é tão grande, a gente passa perto, né? Você que me disse isso. Eu achei impressionante aquela imagem, achei aquilo fantástico. Agora, em relação ao Guilherme, eu queria falar uma coisa mais específica, porque você falou uma frase aí no meio da sua fala que é quase idêntica a um trecho da minha tese. Eu falei, pô, a gente tem que trocar essas figurinhas. Não é plágio, eu tenho certeza que não é. E eu queria tocar nesse ponto, que quando você falou eu não me lembro a frase exata, porque eu estou assim, fui irresponsável, eu não anotei. Não, mas eu me lembro, a coisa do gosto. Você botou que o capitalismo, você não usou o termo captura, mas você usou ele forma até o gosto. O gosto pelo modo de vida capitalista. O gosto pelo modo... Não, apareceu. Foi, estava lá. Ou então estava na sua fala. Também anotei. Estava na sua fala. E eu achei engraçado que esse é basicamente o objeto da minha tese, exatamente o gosto. É uma discussão que eu fico algumas centenas de páginas falando do gosto e dessa questão de só que eu uso o termo captura do gosto pelo capitalismo. Agora, eu te ouvindo, fiz essa ligação e tive uma ideia nova, por isso que tem a ver com o tema da gente aqui, do cotidiano. Né? E eu pensei, tanta publicidade, mas quanto o jornalismo e a teledramaturgia, o entretenimento, a mídia, em termos geral, como a mídia corporativa, a mídia comercial, de que maneira ela poderia capturar o gosto? Ou, através da captura do gosto, integrar as pessoas subjetivamente e objetivamente numa determinada ordem social. E o que isso tem a ver com o cotidiano? Essa questão que me veio à cabeça. E aí eu pensei numa espécie de trabalho de reafirmação do real, um trabalho permanente de reafirmação do real, quase sempre acrítica, ou só epidermicamente crítica, mas através de uma série de operações, do tipo o recorte, o enquadramento, a edição, quando a gente vai falar em jornalismo, a glamorização que a gente vai encontrar na publicidade e na teledramaturgia, o ocultamento de uma série de coisas, o exagero, a hiperbolização de outras, e, principalmente, uma espécie de presentismo ou cotidianização das longas durações da história. Você está sempre na reafirmação do imediato, do atual, do tempo real, e cada vez mais isso. É como se o cotidiano não fosse... Porque a ideia de cotidiano, a gente costuma falar em termos de dia a dia. Mas agora a gente está falando quase em termos de segundo a segundo, de minuto a minuto, segundo a segundo. Está lidando com uma superaceleração do cotidiano. E isso já não é uma questão nova, mas a gente perde um pouco de perspectiva a história enquanto transformação, passagem, etc., porque é um presente constante, né? E aí o gosto, onde é que o gosto entra? No meu trabalho, eu digo que o gosto é a base sensível da ideologia, que a ideologia só cola mediante a captura do gosto. E aí eu vi que tem muito a ver, aparentemente, com o que você está falando, né? Porque o gosto não é apenas preferência de consumo. Eu faço um trabalho um pouco mais... Eu dilato esse termo a partir da etimologia do termo, que ela vai para sabor e saber, né? Eu trabalho muito com essa ideia. Mas, enfim, eu queria marcar aqui
aproximação que eu percebi entre a sua fala e a minha pesquisa dos últimos anos. E quanto à pergunta mais específica, puxa um pouco mais, tenta puxar um pouco mais essa coisa. Fala um pouco mais disso do cotidiano, tá? Se é possível. Obrigado, Marco. Eu não sei se eu vou ter competência nesse momento para fazer a correlação diretamente com o cotidiano, porque nós começamos a estudar há pouco tempo o conceito de cotidiano, né, por conta também desse projeto da pós. E o pouco que eu li foi exatamente ali na Agnes Heller mesmo, né, que você conhece. Eu não consegui achar aqui exatamente a palavra gosto na minha apresentação, mas de repente foi. Mas então fala do afeto. Eu acho que está no sentido. Eu acho que pode ser. Porque é o seguinte, eu gosto muito de trabalhar com a ideia de afeto, não como sinônimo de sentimento ou de emoção. Eu trabalho numa perspectiva do Spinoza, do século XVII, como afecção, né? Tudo aquilo que me afeta ou nos afeta, e de certa maneira isso acabaria, numa proposta espinosista, modulando a nossa capacidade afetiva no sentido de ser afetado pelo mundo, aí de afecção, né? E aí o Spinoza falava muito de uma dupla potência, uma potência de ser afetado pelo mundo, a passiva, que não é necessariamente inativa, né? E uma potência ativa, de afetar o mundo. Quanto mais eu fosse capaz, dizia ele, quanto mais eu fosse capaz de ser afetado pelo mundo, mais eu seria capaz de afetar o mundo. O que poderia, a princípio, parecer um determinismo ou mecanicismo. Só que no Spinoza não é, porque entre o ser afetado pelo mundo e o afetar o mundo, ele colocava o desejo, que era exatamente a instância onde o homem poderia derivar. De repente me passou pela cabeça um conceito de clinamen, que eu acho que a Silvia usou para falar das questões de jornalismo, né? Numa pesquisa anterior da Silvia Moretson. Uma ideia dos gregos antigos, né? Os epicuristas, né? De que o átomo teria o desejo, ele poderia mudar de rota, ele poderia mudar de traçado a qualquer momento, né? Ele pode se compor com outros átomos. Bom, fui muito demais lá atrás. Mas a ideia é a seguinte, o conceito de afeto que eu prefiro usar é esse, e aí, nesse sentido da estética como uma estetologia, porque na verdade eu não queria pensar, correlacionando com a publicidade, pensando a estética como aquela estética mais clássica que até o Eagleton fala, que ela não é exatamente uma estética da arte, né, uma teoria da arte. Na verdade, uma estética do sensível, né? A sensibilidade, o sensório. Isso é muito legal, porque hoje em dia, a Clotilde Pérez, que trabalha com semiótica do marketing, semiótica da marca, etc., ela costuma dizer o seguinte, tem um livro no Signos da Marca, ela diz assim, uma marca ela é forte quando ela tem expressividade, ou seja, potência de se expressar, né? E ela é mais forte ainda quando não só ela tem expressividade, mas quando ela encontra um público-alvo para ela, o seu target, né, o seu público-alvo, que tenha uma grande potência de sensorialidade. Então, a expressividade da marca, juntando com a sensorialidade, ou essa capacidade estética, no sentido alargado, do consumidor, produziria uma liga ali, e aí funcionou, né? A comunicação, a semiose publicitária teria funcionado. Tem uma pequenina frase na página 67 do Imaterial, do André Gorz, que ele está falando, na verdade é o subcapítulo sobre produção do consumidor, que é essa ideia do consumidor que é produzido e não encontrado, não está dado, ele é um construto social. Tem uma pequenina frase, eu vou ler só, é assim, enquanto produção de imaginário, de desejos, de sensibilidade, logo, de subjetividade, a publicidade releva, se torna ou se mostra ostensivamente, vem ostensivamente da criação artística. Eu acho interessante essa frase porque ele está colocando a publicidade como uma produção de imaginário, de desejos e de sensibilidade. Eu acho um pouco isso, uma pedagogia do consumo. É um pouco uma ideia que, se eu não me engano, vem de Marx, mas você deve saber mais que eu, de que o capitalismo não produz só objetos para sujeitos, ele também produz sujeitos para objetos, né? Ele prepara o sujeito para o objeto. Está nos Grundrisse, né?
Então, assim, eu estou tentando... Mas com relação ao cotidiano, eu ainda preciso fazer essa liga porque eu estou me aproximando disso agora, nesse momento. É muito recente para mim, né, o conceito. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Renata Mancini, professora aqui de Linguística de vocês, né? E eu só vi as apresentações da Lara e do João, então, infelizmente, não pude estar aqui para a sua, Guilherme. Para a Laura, eu adorei a sua apresentação e me fez pensar o seguinte... há pouco tempo não, há uns anos atrás, houve em São Paulo uma campanha maciça, e você mostrou Itaú aqui, então até por isso que eu lembrei. Houve essa campanha maciça do Itaú, com outdoors pela cidade inteira, enquanto podia, né? Em que era uma campanha setorizada. Então, os outdoors eles eram específicos para cada região da cidade de São Paulo, que no fundo são várias cidades dentro de uma só, né? E isso parece que teve grandes consequências, até do ponto de vista de organização desses próprios setores da cidade, né? Porque assim, então os outdoors da Paulista, em geral, era assim: você que não tem tempo para almoçar, porque o banco não sei das quantas, né? Então corra no Itaú, porque você nunca vai ter fila. Aí, se fosse uma coisa de periferia, era outra mensagem, e assim sucessivamente. Então, a campanha foi recortando a cidade com perfis, com identidades diferentes. E isso fez com que houvesse uma apropriação desses espaços de acordo com aquela campanha. Então, assim, certos negócios específicos passaram a olhar certas áreas da cidade com maior ou menor interesse, de acordo com aquelas identidades forjadas pela campanha, que foi uma campanha de estrondoso sucesso. Então, a pergunta, depois de colocar essa anedota, né, se você vê, que você falou, você citou muito bem aqui, né, o poder da comunicação de vários grupos sociais pela mídia externa, até situação de guerrilha com um modo renovado, né, dessa comunicação. Se você vê uma mão dupla nisso, se você, como uma estudiosa da área, acha mesmo que há uma mão dupla no sentido dessas campanhas externas ajudarem ou, de alguma maneira, forçarem algum tipo de organização urbana em si, entendeu? E não só um meio de expressão, mas sim um modo de organização. Você está incidindo no espaço, na organização do espaço urbano a partir das campanhas, né? Então, é uma mão dupla aí, que eu não sei se foi uma coisa pontual ou se é algo que a gente possa pensar de um modo mais generalizado. Então, fica essa pergunta para você. E eu tenho uma para o João. Faço já ou... Aproveita e embala, né? Então, essa... para o João também muito, muito interessante aí a pesquisa, né? Claro. E daí são duas, na verdade, as perguntas, né? Uma é uma curiosidade mesmo para alguém que está se debruçando aí na questão, que você falou da dificuldade do acervo e falou também do perfil do usuário aí, né, do rádio. Então, será que agora com a internet, com os rádios de internet, será que isso não vai mudar? Tanto do ponto de vista dessa privatização do acervo que você menciona, quanto do ponto de vista do usuário? Me parece que talvez um perfil diferente de usuário passe a gostar de rádio também. Ontem mesmo eu estava ouvindo num programa que o Mosca... naquela MPB FM, né? E ele falava assim, um beijo para o pessoal do Rio que está ouvindo na rádio, e um beijo também para a Mariana no Acre, que está ouvindo na internet, e não sei quem, e o Juan no Chile, e etc, etc. Então, parece que é um movimento, há uma mudança de perfil aí. Por fim, quando você falou dos comportamentos, né, que o rádio, de certa forma, é um difusor de comportamentos e tudo mais, né? Você leva em consideração coisas do tipo estilos de locução para fazer um recorte, né, dos possíveis, do perfil dos ouvintes e você está tratando de um perfil específico, né, de ouvintes, né, uma faixa etária específica e tudo mais. Será que há um estilo de locução específico, historicamente posto? Houve mudanças? Eu não sei se isso te interessa enquanto pesquisa, mas fica aí também a questão. Obrigada. Bom,
Essa campanha, né, eu não vi, não soube, mas o que eu posso falar, né, do que você explicou, eu imagino assim, a campanha, qualquer campanha, né, da criação, né, publicitária, ela precisa definir seu público, né? Ela tem que ter a definição do seu público. E mídia exterior não é uma mídia, digamos, seletiva por excelência, né? Porque a mídia exterior está na rua. E na rua passa todo mundo. Na Avenida Paulista passa criança, passa executivo, passa operário, porque é um lugar de circulação, né? Então, a cidade ela tem uma composição também que tem a ver até com uma coisa legal que o João falou, da temporalidade. A cidade, o centro urbano, a dinâmica dele é construída por temporalidades sobrepostas. Então, há uma temporalidade global que conjuga com uma temporalidade local e também com uma temporalidade individual. Um terceiro momento, que é a temporalidade individual. E elas estão ali ao mesmo tempo, né? Eu posso, de uma maneira assim, né, mais objetiva, o bairro de Copacabana é um bairro comercial, é um bairro residencial e é um bairro turístico. E enfim, o bairro também de outras coisas. Porém, esses três públicos, eles se conjugam ali, né? E o pensamento da criação, nesse caso, elegeu bairros, né? Digamos, o centro nervoso do Rio de Janeiro, eu posso estar de férias, visitando, né, os museus no centro do Rio de Janeiro, assim como o turista também pode estar ali. Porém, lógico que cada bairro desse tem uma identidade maior, né? Que pode ser ali o objeto da comunicação e com efeito criativo pelo jeito como foi essa daí, né? Então, a sua pergunta ia mais ou menos em cima disso, com a possibilidade de um reconhecimento, né, de contribuir, né, para uma cidade. Por um lado, também, é preciso ver que algumas pessoas, né, isso porque é mídia exterior, podem ter se sentido... Poxa, que está falando que é para eu ir para... Pô, eu trabalho para caramba nesse bairro e estão dizendo que eu estou aqui na praia só, né? Poxa. Então, pode, né, de alguma maneira, ter causado um desconforto nesse sentido. Então, isso aí caracteriza a questão da mídia exterior como uma mídia muito polêmica mesmo, né? E agora eu acho que contribui sim, né? A publicidade pode contribuir para um funcionamento, enfim, né? Fora o que ela contribui pela poética urbana que ela pode ser, né? Tem um Carlos Goldgrud, um fotógrafo, antes também da Lei de Cidade Limpa. Nossa, ele fotografou os gigantes, não sei se você viu. Né? Uma coisa linda, que as fotos em PB da publicidade, né, exterior, da mídia exterior em São Paulo, uma exposição que correu o mundo, assim, com um efeito visual, né, muito, muito bonito, né, de muita poética. Mas eu acho que essa questão de contribuir, né, acho que contribui pelo seguinte, é reconhecida uma força muito grande nessa linguagem, porque ela tem, né, ela se coloca, isso que é interessante falar, o cartaz de rua, digamos, simplificando isso tudo como um cartaz, né? Eu posso simplificar como olhar um cartaz na rua, ele tem uma característica muito subversiva, porque ele rouba o olhar de quem passa. A atenção ao cartaz exclui a atenção ao percurso, né? Eu estou na rua para prestar atenção, né, nos sinais de trânsito, para não ser atropelado, e ele se posiciona à frente de quem passa. Então, ele pretende roubar esse olhar. E o público reconhece isso, né? Ele reconhece a força de comunicação nesse cartaz. Tanto é que a gente viu ali manifestações, né, de arte querendo ser cartaz, né? E, ao final, o cartaz querendo ser arte, né? Com as ações de guerrilha. O que eu acho é que precisa, e aí o próximo painel pode falar, né? A questão da ética, né? Até nas ações de guerrilha, a importância da ética, da ação de guerrilha, não ser um informe publicitário camuflado dentro de um jornal, né?
a pessoa, quem participa, saber que está participando, né, de um evento de comunicação publicitária. Então, eu acho que são questões que devem ser desenvolvidas, porque a sociedade reconhece no cartaz a força da sua comunicação, tanto é que muitas vezes ela o rejeita e muitas vezes ela o elege como, né, uma poética urbana. Porém, a sociedade também reconhece como uma mídia de extrema não regulamentada. Eu falo isso porque eu fiz uma pesquisa de campo, né, inspirada pela Naomi Klein, do tipo, eu vou para a rua saber o que as pessoas... Lógico, uma pesquisa, né, pequena, mas eu procurei fazer essa pesquisa dentro da barca, onde não houvesse o cartaz, né, da mídia exterior. Então, quer saber, eu vou para a barca perguntar, você lembra de algum cartaz? Aí a pessoa, né, falava, enfim, fiz assim uns 250 questionários, né, entrevistando. Na verdade, é uma pesquisa qualitativa, né, porque no quantitativo eu me frustrei um pouco, né, porque as pessoas lembravam. Ah, não, era um anúncio de telefone, não, era da Oi, ou era da Embratel. Eu, na verdade, eu não estava vendo também, né, se a pessoa realmente lembrava ou não lembrava. Mas o que ficou de mais importante nessa entrevista que eu fiz, nesses questionários, foi o reconhecimento da força da linguagem. E onde as pessoas deram ideias. Ah, é sobre o outdoor, é? Poxa vida, seria tão legal se existisse um outdoor que em cada bairro, para as pessoas escreverem o que quiserem uma vez por semana, né? Então, eu tenho assim um monte de sugestão, né, do público, reconhecendo a força da comunicação, né? Então, mais ou menos, se respondi. Então, tá. Definição de grafite é um grito na parede. Bom, duas perguntas, web rádio e estilo de locução. Vou começar por web rádio, tá? Você tem razão, né? O rádio por internet é uma alternativa que está crescendo. Você já tem índices significativos de audiência nas populações de classe média, meios urbanos e meio rural também, né? Eu me lembro que eu acessei um mês passado. Eu participo de uma lista de discussão de pesquisadores e professores de rádio de todo o país, que faz parte da Intercom. E é uma lista maravilhosa. São mais de 200 pessoas. A troca de informações, sem nenhum tipo de interesse, é muito boa. É uma das coisas mais legais que eu acho que existem no meio acadêmico. E eu me arriscaria a dizer a coisa mais legal da Intercom, para mim. Sem nenhum problema de dizer. A coisa mais importante é o grupo de rádio. Até porque não tem cacique, né, que é uma coisa rara na Intercom. Bom, mas não estou aproveitando o espaço aqui para dar pau na Intercom, não. É só para dizer que, no mês passado, alguém divulgou na lista uma pesquisa que foi feita em Salvador, e eu estou falando de cabeça, então eu posso errar os números, mas era alguma coisa assim de que 40% dos ouvintes com mais de 30 anos em Salvador já ouviriam rádio também, né, por internet, web rádio. O que é um número enorme, né? Você pensar Salvador, né, uma cidade grande, uma cidade do Nordeste, uma cidade também muito desigual, né, é um dado altamente relevante. Você também tem um crescimento do rádio por celular, tá? Muita gente hoje ouve rádio por celular. E o celular tem uma característica, e aí de novo a questão popular, porque eu acho que isso está muito ligado ao rádio, né? Isso é uma marca do rádio. O celular ele tem um alcance muito maior em termos de faixa social do que o rádio por internet, porque o rádio por internet exige banda larga ou wireless, né? Nessa parte de rádio e classe média por internet, eu acho que o grande filão, o próximo filão que você vai ter é o rádio no carro. É quando você hoje já tem tecnologia para colocar web rádio no seu carro. Entendeu? Esse é um grande filão. E você tem um outro filão que ainda não foi explorado no seu potencial mesmo, integral, de rádio serviço. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma experiência que entrou em funcionamento há uns 10 anos no Rio Grande do Sul, depois foi suspensa por questões de autorização, de monopólio, né? Não é nem de patente, não, mas é de concessão,
que era uma rádio em FM só na Freeway Porto Alegre-Osório, que te dava informações sobre o trânsito. Mas se você pensar, por exemplo, uma rádio desse porte no anel rodoviário de São Paulo, o que significa isso em termos de economia de tempo? Aí você inclui as duas marginais, né, Marginal Pinheiros, Marginal do Tietê, né? Se você pensar aqui no Rio de Janeiro, o que significa? Você tem informação sobre ponte, sobre Niterói e Manilha, sobre a Avenida Brasil, sobre o anel rodoviário que vai ligar a Itaboraí até Itaguaí, né? Esse potencial é altamente significativo, né, de rádio de serviço. Tá? Então, é realmente um aspecto que vai ser usado. O rádio analógico, sobretudo o rádio de onda média, ele está seriamente ameaçado. Hoje, vocês têm ideia, assim, lá no Rio de Janeiro, um percentual muito elevado, coisa de 40%, 50% está na mão de grupos religiosos. Tá? Eu acabei de participar de uma pesquisa, também feita por esse pessoal da lista de rádio, que a gente fez a organizadora é a professora Nair Prata, lá da Universidade Federal de Ouro Preto. Ela propôs um livro, vai sair agora até o final do ano, com informações objetivas sobre todas as emissoras de rádio AM e FM das capitais brasileiras. Informações sobre o tipo de programação, quem é proprietário da rádio, frequência, potência de transmissor, endereço, telefone, se transmite rádio por internet ou não. Eu fiz 10 verbetes aqui no Rio. Eram 3 professores, o Marcelo Kisnievics, a Adriana Ribeiro e eu, aqui no Rio. Eu fiz 10 verbetes. Desses 10, 5 eram emissoras religiosas. E olha que desses 10 verbetes eu fiz emissoras fortes. Eu fiz CBN, Tupi, Globo e JBFM. Portanto, emissoras grandes. Rádio pequena, religiosa. Impressionante. Impressionante. Assembleia de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Rádio Católica, Canção Nova. E não pense que a picaretagem é só de rádio evangélica, não, porque a rádio católica, a rádio da Canção Nova, da Renovação Carismática, tem uma autorização dela, é Miguel Pereira, e ela transmite para cá. Isso é irregular, porque você conhece a legislação, sabe que a divisão de frequências, né, ela é por regiões. No caso do Rio de Janeiro, é a região metropolitana. Miguel Pereira não pertence à região metropolitana. Mas acontece que a matriz da Canção Nova é Cachoeira Paulista. Então é mais fácil para ela puxar o link. Tá? Então esse é o quadro. É um quadro de crescimento brutal de emissoras religiosas. Tá? Estilo de locução. É claro que isso é marcante, é importante. Tá? O estilo de locução, eu ampliaria um pouquinho mais o conceito, chamaria de identidade sonora. Tá? Você tem formas de conversar com o ouvinte, que é mais do que uma locução. Eu vou dar e isso é marcante, isso movimenta as pessoas. Você é de São Paulo, a Denise também é de São Paulo, não sei se tem mais gente de São Paulo aqui. Arlete, é verdade, desculpe. Arlete. São Paulo tem uma marca importantíssima na história do rádio, que é a mobilização, né, feita através da Rádio Record, para que os voluntários, que os jovens paulistas aderissem à marcha contra o governo federal em 1932, na Revolução Constitucionalista. Né? E o grande locutor era César Ladeira. Ora, a garotada não conhece César Ladeira, mas o pessoal mais velho sabe quem é César Ladeira. Denise não conhece. A exceção é Denise, é verdade, desculpe. Agora, o que eu desafio vocês, né, a citar é quem é que escrevia os textos que César Ladeira lia. Né? Era Alcântara Machado. Todo mundo sabe que César Ladeira era o grande locutor da Rádio Record em 32, né? E foi o que ele fez. Foi isso que fez com que ele viesse para Marique Veiga e viesse para a Nacional, mas ninguém sabe que era Alcântara Machado que escrevia os textos. Né? Um dos grandes escritores paulistas. Tá? Cronistas. Então, essa é mais do que isso, quer dizer, é uma questão de identidade. E tem uma coisa marcante do rádio, que a gente, né, chama atenção em sala de aula e aprende, que é o seguinte: o rádio, a gente diz assim, o rádio é coloquial. Né? Não, o rádio não é coloquial. Tem uma técnica para isso. Né?
ele dá a impressão de ser coloquial. Não, você tem os grandes comunicadores de rádio, e aí eu citaria um que eu acho um gênio hoje, né, que se chama Marcelo Rossi, é gênio esse cara. Ele e todos os grandes comunicadores, eles conversam com o ouvinte, mas na realidade eles não estão conversando com o ouvinte, eles desenvolvem uma técnica, né, que dá a impressão de que se trata de uma conversa, mas não é uma conversa, né? Tem um tempo, a gente sabe que uma conversa mesmo, ela tem outros dados, ela tem uma outra conformação, né? O Saroldi é um outro grande comunicador nessa linha da conversa com o ouvinte, e isso faz com que você se identifique com aquela emissora, o Marco Aurélio, também outro grande, Marco Aurélio Carvalho, da Rádio Globo de São Paulo. São essas pessoas que te dão uma ideia assim, genial de uma coisa que o rádio tem e que é essencial e que não pode perder nunca, que é a ideia de companhia, de companheiro, né? O rádio tem essa marca. Tanto que o rádio não fala para vocês, o rádio fala para você. Quer dizer, não interessa se você está junto de mais 5 ou 6 pessoas, não interessa se as pessoas param em casa para ouvir o Marcelo Rossi, ou se param no trabalho às vezes para ouvi-lo, né? Ou se param para ouvir uma transmissão esportiva do Zé Carlos Araújo, ou do Osmar Santos, quando, né, podia transmitir. O que interessa é que o rádio está falando para o indivíduo, para uma pessoa. Então, isso dá uma aproximação, uma sensação de aproximação muito grande, que remete a uma ideia de intimidade. Acho que o rádio não pode perder isso. Então, isso tem a ver, sim, com essa questão do estilo de locução. Tá? Bom, também queria parabenizar a mesa. Gostei muito das 3 e achei que foi a mais cotidiana dos 3, das até agora, das mesas até agora. Achei que vocês 3 fizeram a ponte. E também reforçou uma coisa que depois na minha fala eu vou detalhar mais, que a questão da espacialização da comunicação perpassa grande parte das pesquisas aqui. E daí a minha insistência de que a disciplina espacialidade da comunicação deveria ser de núcleo comum, mas depois eu vendo esse peixe da minha fala. Eu queria perguntar para o João se você, até por conta que você falou da privatização da memória do audiovisual no Brasil, se você tem ideia de gerar algum produto de memória do audiovisual a partir dessa pesquisa. Porque eu fico pensando assim, tudo bem, é interessante, você vai gerando uma série de referências e de análise a partir desses depoimentos, mas será que não seria interessante... Vocês estão gravando em áudio? Será que não seria interessante para os jovens ouvirem essas pessoas falarem sobre rádio? Né? Eu mesma fiquei curiosa, eu vi como se fosse um pouco recuperando alguém contando histórias, né, de geração em geração. Não sei, queria saber se há essa proposta mais adiante. E também queria te falar que quando você falou da presença dos lares brasileiros, que o IBGE fala da TV superou, tem no site da ABERT, que eu consultei há pouco tempo, tem uma contestação desse dado, porque ele diz assim, lares com TV, lares com rádio, mas que o número de aparelhos de rádio é muito maior, porque às vezes numa casa você tem vários aparelhos que as pessoas ouvem individualmente. Então, acaba tendo, na verdade, mais alcance do que os aparelhos de TV. Mesmo que você tenha um quarto, que é em cada cômodo com uma TV, ainda assim você tem o Walkman, você tem o rádio no carro, você tem a coisa da internet. Então, é um dado a ser, digamos, rediscutido. Né? Eu achei muito interessante essa coisa da ABERT, queria que você comentasse. Guilherme, já que ele agendou a plateia, né, eu fiz o meu dever de plateia, tem 2 questões. Uma puxando a brasa para a minha sardinha. Quando você falou em conformação, eu acho que não foi a palavra conformação, mas que você opôs a resistência, falando inclusive também da guerra semiótica pela percepção e adesão, eu queria que você, por favor, comentasse isso em relação
a campanha de consumo consciente com campanhas de consumo sustentável, que é o que me interessa. Até que ponto essas campanhas de consumo consciente / consumo sustentável representam uma remodelação de estímulo ao consumo ou um redirecionamento de um consumo mais racional, ou podem representar uma resistência ao consumismo? Né? Porque eu gostei muito dessa questão da guerra semiótica pela percepção e adesão. Então, de certa forma, as campanhas de consumo consciente, elas tentam rever a percepção do que se consome e do modo de consumir. Não sei, quando você falou, fiquei com essa sensação. E também queria que você comentasse a relação entre senso comum e o que você fala de consumidor versus cidadão do Barnaz, né? Pois é, né? Por que eu pensei nessa pergunta? Fiz o dever de casa. Primeiro, tem sim, a gente tem ideia de fazer documentário radiofônico, tá, com os depoimentos. Tem um que já está sendo produzido pela Júlia, porque ela entrevistou lá em Campo Grande, ela foi sozinha, entrevistou em Campo Grande um grupo de pessoas que se reúne em torno do rádio. Tá? Eles têm uma feijoada mensal, e isso nasceu da audição de rádio. Esse vai ser o primeiro documentário. Então, tem sim. Tem uma coisa só que eu queria falar rapidinho, porque tem a ver com o trabalho do Guilherme, tem a ver com o trabalho do rádio, que eu acho fundamental, que tem a ver com o consumo. Tá? E isso tem a ver com os mais jovens, né, os estudantes. É que há uma mudança hoje muito grande da forma de se consumir música, né, na sociedade. Nós somos de uma geração ainda que comprava discos, começava comprando vinil, depois comprou CD, depois comprou outras coisas. Cassete, é verdade. A rapaziada hoje baixa música. Isso significa que não é apenas o ato de baixar música, mas é uma alteração da forma de consumo. Eu não tenho mais a propriedade, eu não tenho mais o produto, eu consumo aquela música, não tenho mais. O suporte é o computador. Tá? Essa é a grande ameaça para a indústria fonográfica. A indústria fonográfica morre de medo disso, porque não é uma alteração de suporte, mas é uma alteração de forma de consumo. Eu penso que toda campanha de consumo consciente, ela certamente é mais desejável e mais nobre, e mais importante, mais interessante, do que uma campanha comum, que é puramente apelo ao consumo. Tem um papel necessário, o mundo não suporta mais viver do jeito que tem vivido, obviamente que tem essa questão de conteúdo muito claramente. Por outro lado, do ponto de vista semiótico e, digamos assim, um pouco estratégico, isso também é uma forma de sustentar uma identidade daquela marca. Aquela marca, ela está ainda, engraçado, ainda é diferenciar-se de outras marcas, a marca que se afirma como apoiando o consumo sustentável, etc. Então, isso ainda se reveste num benefício intangível, que é a própria marca. A própria marca ganharia em cima, com um valor agregado e etc. Veja bem, eu não queria só criticar que a marca... não, essa marca é interesseira. Não é só isso, né? Tem um lado, por isso que eu comecei falando, tem um lado bom. E aí, a única dúvida é se, por exemplo, um consumidor que consome de maneira sustentável e mais racional e etc., se ele estaria exatamente numa posição de resistência à sociedade de consumo ou não. Ou se ele estaria numa nova lógica que está surgindo da própria sociedade de consumo. Quer dizer, para poder sobreviver, porque senão explode o planeta, né? Ou implode. Com relação ao senso comum, né, e o consumidor versus o cidadão, do Edward Bernays, ele era um sobrinho do Freud na década de... Resumidamentíssimo. Ele, na década de 20, migrou para os Estados Unidos e ele, por ser sobrinho do Freud, conhecia a diferença entre, por exemplo, necessidades e desejos, coisa que, por exemplo, Oh, meu Deus, esqueci o nome do cara. Maslow, Abraham Maslow. Não conhece, para ele tudo é necessidades, mesmo as mais bobas, mas a diferença entre necessidades e desejos na década de 20, para esse cara era assim, as necessidades, elas são limitadas, os desejos são ilimitados, então ele ensinou os comerciantes americanos da década de 20 a fazerem anúncios junto aos seus public relations, que era o nome dado na época, não publicitário nem marqueteiro, ensinou os caras a fazer apelos comerciais, apelos de publicidade mesmo,
direcionados para os desejos. Que desejo era esse? Resumidamente, era o desejo de inclusão social, por exemplo. Então, ele fez uma campanha para uma indústria de cigarros, o Edward Bernays fez uma campanha para uma indústria de cigarro dobrar o número de consumidores de cigarro, quer dizer, fazer o dobro de pessoas quererem fumar. Até aquele momento, na década de 20, nos Estados Unidos, os homens fumavam e mulher que fumava era mal vista. Ele pegou um dia que tinha um desfile nas ruas lá americanas, eu não sei exatamente qual era a data, e ele, a um leve sinal dele, 20 modelos lindas, bonitas e pessoas interessantes da sociedade tiraram seus cigarros, mulheres, tiraram seu cigarro. No final das contas, o resultado disso na prática foi, ele transformou o cigarro, que era coisa só para homens, numa coisa, num símbolo, num vetor simbólico de emancipação da dominação masculina, porque o cigarro passou a ser traduzido como um símbolo fálico de poder. Resumindo, o presidente Hoover, norte-americano da década de 20, elogiou muito Bernays, e a frase do Hoover é: nossa, você é ótimo, Edward Bernays, você transformou cidadãos que são potencialmente perigosos à ordem pública, à ordem coletiva, à ordem política, em infatigáveis máquinas de consumir, que não estão preocupadas mais com política e também não se importam tanto de serem exploradas no mundo do trabalho. Por quê? Porque agora a atenção delas está direcionada para o próximo oportunidade de consumo, mas entendendo que o motor desse consumo foi transformar o cigarro não numa distinção social entre homens e mulheres, mas o cigarro virou um vetor de emancipação simbólica, porque ele fez um trabalho simbólico de relações com o público. Na verdade, a tradução melhor seria essa. E aí tem uma historinha aqui no André Gorz, aqui do Edward Bernays, que é um pouquinho mais complexa, e aí ele pega exatamente por essa coisa da publicidade fazendo um trabalho imaterial, semiótico, cognitivo, que eu particularmente acho que é mais recognitivo, que tem a ver com reconhecimento da identidade da marca, mas é por aí a diferença. Então, o Gorz explica aqui que no nascimento do cidadão do século XX, do ator social, do personagem social cidadão, ele já teria sido nascido e produzido e projetado para ser diferente do cidadão. O consumidor e o cidadão, o consumidor teria nascido para ser diferente do cidadão. Porque o cidadão, ele procura soluções coletivas para problemas sociais coletivos. O consumidor, ele procura soluções individuais para problemas coletivos. Ele procura ocupar um lugar melhorzinho na mesma ordem e não mudar a ordem social. Então, nesse sentido, eu acho bastante diferente na essência. Por isso que eu acho que eu tenho um plano de escrever um livro chamado... Tipo o Baudrillard escreveu Esquecer Foucault, eu quero escrever Esquecer Canclini. Olha, Canclini que eu coloquei ali. Eu não tenho nada para falar sobre isso, só acho que talvez feche essa sua fala o esvaziamento da esfera pública, né? Toda a crítica, né, hoje em dia, né, da mediatização e o esvaziamento da esfera pública. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.